de Abraão. Abraão é um dos personagens bíblicos que teríamos muito a falar sobre ele, porque é um personagem bíblico muito importante. É o patriarca do povo hebreu. É a partir de Abraão que se forma a nação de Israel. Abraão é um ícone do mundo cristão, judeu e também do islâmico. Então é uma figura muito importante. Mas eu quero me deter mais ao aspecto de Abraão como um exemplo de pai. Hoje é o dia dos pais. Então, o que nós podemos aproveitar da vida de Abraão como exemplo de paternidade para aplicar na nossa vida prática? Eu fiz a leitura no capítulo 22, e o capítulo 22 é certamente um dos textos mais dramáticos da Bíblia, porque depois de 25 anos esperando por um filho, Deus prometeu um filho a Abraão, quando ele tinha seus 75 anos. Ele esperou, quando ele completou 90, Deus renovou a promessa. Abraão, eu vou te dar um filho. Ele já estava com 15 anos esperando. Aí ele continuou esperando, irmão Natanael. Quando ele estava com 99, aí o Senhor disse: Abraão, diga, Senhor, eu vou te dar um filho. Já dava para fosse um crente daqueles que não crê, né? Porque tem, por mais paradoxal que pareça, tem crente incrédulo. Se uma pessoa assim que não tem fé, ele ia dizer assim: já chega, Deus, você está de sacanagem comigo? Tá, eu estou com 99. Mas Abraão continuou crendo. Com 100 anos Deus dá um filho para ele. Ele tinha 100 anos quando Deus deu o filho. O menino cresceu um pouco. Com 12 anos o menino fez a transição da fase infantil para a adolescência. A cultura judaica preserva muito esse momento. Ele é feito assim numa forma de um ritual, porque até os 12 anos de idade a criança fica aos cuidados da mãe. A partir daí ela é desmamada, né? Eles usam o termo desmamar, e ela sai dos cuidados maternos e passa aos cuidados paternos. E aí Abraão está lá todo contente com seu adolescente. Aí Deus fala com Abraão de novo, diz: Abraão, diga, Senhor, me dê o menino. Irmãos, ele passou 25 anos esperando o menino nascer. Ele agora já está com os seus 115, o menino já está ali na adolescência. Ele já está velho. Aí Deus disse: eu quero que você me dê o menino. Eu falei: como é que vai ser essa doação? Se você vá lá em Moriá. Você vai lá em Moriá. E eu vou te mostrar uma das montanhas de Moriá. E sobre uma dessas montanhas você vai preparar um holocausto e vai sacrificar o menino, vai imolar o menino. Foi o que nós lemos na leitura inicial do nosso culto. Gente, que cenário. Que cenário. Quem de nós aqui, hoje é o dia dos pais, a gente vê os depoimentos aqui. Quem de nós conseguiria imolar o seu próprio filho? Chegar e sacrificar o seu próprio filho? E Deus pediu isso a Abraão.
E o texto começa dizendo no versículo 1: e aconteceu depois destas coisas. E aí o texto é claro, dizendo que provou. Olha o texto aí: aconteceu depois dessas coisas. Essa versão aí diz tentou. Eu gosto mais da versão que eu estou usando aqui, cara, diz, provou. Deus pôs Abraão à prova. Ou seja, Deus fez um teste. Deus queria o filho de Abraão? Deus queria que Abraão matasse o filho? Não. Deus queria fazer um teste com Abraão. E aí, irmãos, é por isso que a gente precisa ter cuidado na nossa relação com Deus, porque por vezes Deus nos põe em provas. Deus nos pede algumas coisas difíceis para ver se a gente tem coragem de fazer. E Deus pediu a Abraão e ele vai lá sacrificar o menino. Então eu queria compartilhar com os irmãos algumas lições da vida de Abraão que nos inspiram na missão da paternidade, que não é uma missão fácil. E obviamente que esses princípios que nós vamos aprender com Abraão, eles servem também para as mulheres, porque são princípios. Então servem para os pais e servem também para as mães. Mas hoje é dia dos pais, eu vou estar me referindo aos pais. Mas são princípios que servem para ambos. E a primeira lição que Abraão nos dá é que em toda a sua vida, irmãos, olhe para cá, desde o capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 22, que é o que nós lemos, toda a vida de Abraão, ela é uma vida de completa submissão à liderança de Deus. É uma vida de completa submissão à liderança de Deus. Não faz muitos dias que eu trouxe uma palavra aqui na igreja falando sobre a liderança do Espírito Santo. Sobre você viver debaixo da liderança de Deus. Isso implica dizer que é necessário você abrir mão das suas próprias vontades. É abrir mão, olhe para cá, é abrir mão dos seus próprios projetos, dos projetos pessoais, para atender os de Deus. É colocar a vontade de Deus acima da sua. E a história de Abraão começa no capítulo 12. Abraão morava na região da Mesopotâmia, na região de Uz, dos caldeus, uma região fértil. Uz fica ali no crescente fértil, às margens. Agora me fugiu o nome do rio, me ajude aí. Do Eufrates. E Tigre, né? Eufrates, o Tigre deságua no Eufrates. Uma região fértil, rica, região ali do atual Iraque, aquela região. E Deus chega para Abraão e diz no versículo de número 1 do capítulo 12, diz: Abraão, sai da tua terra. Olha o primeiro desafio de Deus: sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, eu não quero você no meio da tua parentela, e da casa de teu pai. Capítulo 12, versículo 1, o pessoal da mídia foi me ajudar aí. E da casa de teu pai. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus nem disse: olha, eu vou te levar para tal canto, eu vou te levar para tal cidade. Deus disse: você vai sair, você vai arrumar a tua mala, e você vai botar o pé na estrada. E depois que você botar o pé na estrada, eu vou te dizer para onde é que você vai. Eu vou te mostrar onde é que você vai ficar. Irmãos, isso é uma vida liderada por Deus. É uma vida de submissão à liderança de Deus. E Abraão foi.
largou a parentela, largou tudo. E eu quero só perguntar para você: até que ponto nós temos disposição para cumprirmos a vontade de Deus? Até que ponto estamos dispostos a nos submetermos à liderança de Deus? Queremos que Deus intervenha, olha para mim. Queremos que Deus intervenha na nossa família. Queremos que Deus faça intervenções na nossa família, para abençoar os nossos filhos. Queremos que Deus prospere os nossos projetos. Mas até que ponto estamos dispostos a nos submetermos à liderança divina? Mas não foi só nessa situação. Eu acho mais difícil a liderança, a submissão à liderança divina no capítulo 22. Porque Abraão alimentou no seu coração a vida inteira o sonho de ser pai. E quando Deus lhe dá um filho, o mesmo Deus vem a ele e pede de volta esse filho. Diz: Abraão, tu vai até o Moriá e oferece o menino em holocausto. Irmãos, eu acho forte o versículo de número 3, porque no 2 Deus diz: você vai e toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama, e oferece-o em holocausto. O versículo 4 começa dizendo que Abraão se levantou-se no dia seguinte, de madrugada, cedo, botou uma sela no jumento, chamou os seus homens, Isaque, e partiu. Obviamente que ele não disse para Sara o que ele ia fazer, porque se ele tivesse dito para Sara o que ele ia fazer, ele tinha arranjado uma confusão grande. Imagina, tem coisas, irmãos, que elas não vão ter estrutura. Tem coisas que elas não vão ter estrutura para ouvir. Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, escuto bastante as mensagens dele. E ele tem um filho hoje um grande pregador no Brasil, que é o Israel. E o Israel fez faculdade nos Estados Unidos. E ele conta que quando o Israel foi, ele disse: Israel, tu vai precisar de quanto? E aí Israel fez os cálculos lá e disse: olha, eu preciso de tanto para mim me manter. Ele disse: pronto, pois eu vou te dar um tanto a mais do que você pediu. Mas eu vou fazer um combinado com você. Olha, o dinheiro que eu vou te dar vai ser no dia 1º do mês. No dia 1º eu deposito o dinheiro na tua conta. Não é dia 30, não é dia 2. É dia 1º. Israel foi, depositou o dinheiro. Faltava 2 dias, acho que 2 ou 3 dias, para completar a data. Israel ligou para ele. Aí, conversa vai, conversa vem, né? Ele vem aquela conversa mole, disse: então, pai, né? É porque o meu dinheiro acabou, tal, tinha como o senhor me adiantar alguma coisa aí. Ele disse: tem não. Mas o pai não tem. Ele disse: eu tenho, mas eu não vou mandar. Se eu vou fazer o quê? Ele disse: você vai jejuar. Irmãos, eu sei que a maioria das irmãs já vão logo ficar com raiva do pregador, sem nem conhecer o pregador, mas é um grande homem de Deus. Ele estava formando um homem. E para você formar um homem, não é uma tarefa fácil. Você precisa ter pulso, não você vai formar um moleque. O resultado é que ele não mandou. Israel precisou de fato jejuar. Ficou só na água, sem comida.
E aí ele só tinha uma coisa para fazer. Adivinha o quê? Orar. E aí o menino foi orar, e aí Deus proveu, ele viveu milagres, ele teve experiências extraordinárias, experiência dele estar orando no quarto e o Senhor chegar e dizer assim, desce e vai. Ele foi uma lanchonete lá, não sei que bicho que era lá que ele come. E ele desceu, foi para a fila sem nenhum real no bolso. E está andando, a fila está andando, está chegando a vez dele. Quando está chegando a vez dele, uma pessoa atrás dele disse assim, pode pedir o que você quiser. Ele, não, mas peça o que você quiser. E ele pediu alguma coisa lá, tímido, ele disse, é só isso que você quer, rapaz, peça o que você quer. E aí o menino se empolgou, pediu, quando terminou, que foi saindo, foi dar obrigado, ele disse, isso tem a ver com aquela oração que você fez no quarto há pouco tempo. Então tem coisas que não dá, irmãos, isso nem estava no script, mas tem coisas que não dá para compartilhar. E Abraão não compartilhou com Sara. Ele pegou o menino e disse, Sara, eu vou ali. Vai aonde? Eu disse, eu vou para um culto. Deixa o menino, disse, eu vou levar o menino. Para que você vai levar esse menino? Ele disse, ele é meu auxiliar, ele vai me ajudar no culto. Chamou os servos e partiu de madrugada para obedecer uma determinação de Deus. E foi. Tu consegue imaginar o coração de Abraão? Nem Isaac, nem ninguém sabia, só ele sabia o que estava para acontecer. E eu pergunto, irmãos, você consegue mensurar, no âmbito espiritual, o que isso representa? Diante de Deus, diante do mundo espiritual. Um homem, um dono de casa, um pai, que decide viver uma vida de completa submissão à liderança de Deus. Isso vai ter um impacto na vida da sua família. Isso vai ter um impacto na vida dos seus filhos. Vai ter um impacto na vida espiritual, no mundo espiritual. Uma vida de inteira e completa submissão à autoridade divina. Mas além de viver uma vida de inteira e completa submissão à autoridade divina, Abraão demonstra uma fé inigualável, uma fé sem precedente. Ele demonstra uma confiança incondicional em Deus. Deus, desde a saída dele da Mesopotâmia, quando Deus chega lá e diz assim, Abraão, sai daqui. Ele não questiona, ele não pergunta por quê, nem para onde. Ele simplesmente obedece. Ele simplesmente vai. Por isso a Bíblia trata e chama Abraão de o pai da fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, o trata como o pai da fé. É uma fé sem precedente, uma confiança inquestionável, incondicionalmente a Deus. Ele vai. Quando ele chega na terra que Deus prometeu, irmãos, ele enfrenta uma seca. Imagina, você caminha da Mesopotâmia até a Palestina, quando você chega lá e Deus diz, essa é a terra. Essa é a terra que eu escolhi para você morar. Abraão morava numa região fértil, aonde a agricultura e a subsistência daquela população vinha do rio. Deus disse, não, Abraão, viver aqui é muito seguro, é muito confortável, e eu tenho um projeto grande na sua vida. Eu preciso levar você para uma região onde você vai depender mais de mim. Irmãos, e essa questão de depender de Deus é difícil. Porque a gente quer ali aquele emprego com estabilidade, a gente quer o concurso, para a gente ter aquela garantia, a certeza da aposentadoria. E o Senhor diz assim, não, eu não quero você aí não, Abraão, aí é muito seguro.
Aí você vai ter muita confiança. Eu preciso levar para você para uma região que vive da agricultura, mas depende completamente da chuva. Aí ele leva ele para a Palestina, para aprender a depender da chuva, para aprender a depender de Deus, da provisão de Deus. Quando ele chega lá, ele enfrenta uma crise, uma seca. Ele vai se refugiar no Egito. Ele tem problemas no Egito, quase morre lá. Aí ele volta do Egito. Deus faz para ele grandes promessas e diz para ele que vai dar uma família, vai dar filhos aos 75 anos. Ele tem problema com um sobrinho que andava com ele. Ele tem problema de conflitos com pessoas da região, por causa de poços e outros assuntos. Aos 90, Deus vem para ele e diz assim: Abraão, tu ainda lembra do que eu te prometi? Eu lembro sim, Senhor. Até agora nada. Ele falou: mas eu vou te dar. Irmãos, é legal essa maneira de Deus trabalhar. E a pergunta que fica é, falou assim: mas por que Deus não deu logo? Por que Deus não deu logo? Por que Deus não respondeu? Por que Deus não deu logo esse menino para Abraão, enquanto ele era mais novo, para pelo menos ter saúde para bater uma bola com esse menino? Por que Deus não deu esse menino para ele mais novo? Irmãos, Deus pode dar a tua bênção hoje. Ele poderia ter te dado a tua bênção ontem. E Ele não te deu a tua bênção, não é porque ela não está pronta ainda. É porque você não está pronto ainda. Dê um toque aí na pessoa perto de você, diga: tu entendeu? A demora de receber a bênção, irmão, é porque Deus está preparando a gente. E cada pessoa tem uma preparação diferente. Porque para cada pessoa Deus tem um propósito diferente. E por que na vida de Abraão foi tão estreito? Porque o propósito de Deus com ele era muito grande. Pastor, por que na vida de alguém às vezes é mais fácil, na minha é mais difícil? Porque o propósito de Deus na tua vida é diferente do propósito de Deus na vida do outro. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Aos 99 Deus renova a promessa. Aos 100 Deus dá. E depois Ele pede de volta. E aí eu pergunto para você: quais os motivos Abraão tinha para ainda confiar em Deus? Se depois de tanto tempo de espera e sofrimento, no dia que a bênção chega, Deus disse: me dê de volta. Por muito menos tem gente murmurando. Por muito menos tem gente dizendo assim: eu não vou mais esperar, eu já cansei, Deus não me responde, Deus não se importa comigo, Ele não está nem aí para mim, Ele não escuta minhas orações, eu acho que Ele já esqueceu das promessas. Por muito menos tem muita gente chutando o pau da barraca e desistindo, irmão. Abraão sofreu, esperou. No dia que a bênção chegou, Deus disse: Abraão, houve um equívoco. Como, Senhor? Ele disse: estava cedo demais esse menino, sacrifica ele para mim, depois eu te dou outro. Quais os motivos Abraão tinha para confiar? Mas ele continuou confiando. Ele continuou crendo. E eu acho lindo, irmãos, o capítulo 15 e o versículo de número 6, ele diz assim: e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Diga comigo, levantando a sua mão: e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça.
Deus gostou, Deus se agradou. Dê um toque aí na pessoa perto de você e diga assim: continue crendo. Diga mais bonito, diga: continue crendo. Deus sabe o que está fazendo. Levante a sua mão, olhe para cá, receba essa palavra. Continue confiando, irmão. Continue confiando em Deus. Continue crendo. Continue esperando. Pastor, mas está demorando. Continue crendo. Continue, pastor, mas eu não estou entendendo nada. Continue confiando. Deus está no controle e no comando. Tem algum glória a Deus aí perdido no meio do povo de Deus aí? Para a gente encerrar, além de viver uma vida de completa submissão à autoridade divina, além de demonstrar uma confiança incondicional em Deus, uma fé inabalável em Deus, uma fé viva e real. E eu quero avançar para o outro ponto, ainda estou sentindo desejo de falar mais uma coisinha sobre essa questão da fé viva, da fé real. Olha para cá. Você vai ver, lendo a Bíblia, Isaac, Jacó e as gerações posteriores se reportando a Deus e dizendo assim: o Deus de Abraão, meu pai, de Isaac e de Jacó. O que isso implica dizer? Olha para mim. Isso implica dizer que a fé inabalável de Abraão em Deus impactou positivamente as futuras gerações. Sabe, irmãos, eu acho lindo, 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 lindo. Eu me lembro de nós quando criança, que sentia uma dor de cabeça, com alguma coisa, alguma dificuldade, a gente chegava na casa do meu avô, saudosa memória, pastor Antônio Marcos. Chegava e dizia assim: vô, ora por mim. Sabe, irmão, quando um filho, um neto, quando alguém chega assim para você e diz assim: pai, mãe, ora por mim, vou fazer uma prova. Pai, mãe, ora por mim que eu vou viajar. Quando está sentindo aquela dor de barriga, que ele chega e diz assim: pai, ora por mim que eu estou sentindo uma dor. Sabe o que isso significa? Significa que aquela criança está dizendo assim: eu acredito na fé que você tem em Deus. Essa criança está dizendo assim: eu acredito que se você pedir, Deus atende. Segura aí que eu vou falar o outro lado. Mas quando a criança chega para você e diz assim: mãe, liga para o pastor para vir aqui. Liga para o irmão Messias, irmão Ricardo, para ele vir aqui, orar por mim. Sabe o que essa criança está dizendo? Ela está dizendo assim: eu não acredito na tua oração. Eu não acredito na tua fé. Eu não acredito que se você pedir vai dar certo. Eu acredito que se ele orar dá certo, você não. E por que a criança tem essa impressão? Porque ela não viu em você uma fé viva, real. Quando ela vê em você a fé viva, uma fé real, como a de Abraão, ela não vai pedir o pastor, ela não vai pedir o irmão Ricardo, nem o irmão Messias, nenhum outro presbítero da igreja. Ela vai olhar para você, vai dizer: mãe, ora por mim. Pai, ora por mim. Porque ele está vendo em você uma fé viva, real. Mas eu te pergunto, eu quero passar o tópico, mas estou enganchado aqui. Aí eu te pergunto: como é que essa criança vai crer na tua oração se ela estiver constantemente murmurando, duvidando de Deus, questionando? Sabe quando é que ela vai ter confiança? É quando ela te vê numa dificuldade, que ela está ali dentro do carro, e você está ali, o negócio está difícil, e você olha e diz assim: não, Deus vai prover, se acalma, vai dar certo. Deus está no controle. E aí a criança fica observando. Aí daqui a pouco a mão de Deus entra, aí Deus resolve a coisa. Aí você dá glória a Deus, a criança diz: rapaz,
Bem que o papai disse, Deus ia resolver. Bem que a mamãe disse que Deus ia fazer. Aí quando chegar a vez dela passar por um problema, ela vai dizer assim: papai é assim com Deus. Mamãe é assim com Deus. Ele orou e Deus respondeu. Ele pediu, Deus atendeu. Eu vou pedir para o papai orar. Eu vou pedir para a mamãe orar. Agora, se na hora da dificuldade você demonstra medo, covardia, murmura, reclama, xinga, fala que a sua vida as coisas só dá errado, fala besteira, no dia que o teu filho se aperrear na vida, ele não vai ter você como exemplo de uma mulher de fé. Ele não vai ter você como exemplo de um homem de fé. Se ele tiver alguém, ele vai dizer assim: chama alguém para orar. Mas se ele não tiver confiança nem no pastor, porque tem criança que não tem a confiança nem na oração do pastor. Por quê, pastor? Porque tem pai que dentro de casa ele ainda fala mal do pastor. Aí o filho não acredita na oração dele, nem da mãe, nem dos presbíteros, porque ele fala mal dos presbíteros, fala mal da igreja e fala mal do pastor. O filho não acredita em ninguém. Diga misericórdia. Diga assim comigo, levantando a sua mão, diga assim: Abraão demonstrou uma fé inabalável. Mas além de demonstrar uma fé inabalável, Abraão também foi um pai que cultivava uma vida de profunda piedade. Ao longo da vida de Abraão, se eu tivesse tempo eu ia ler com vocês, mas Gênesis 12:8, Abraão edificou o seu primeiro altar para Deus. Gênesis 13:18, ele edifica um segundo altar a Deus. Gênesis 20, do 32 até o 34, nós vamos ver Abraão invocando o nome do Senhor, numa situação difícil da sua vida. Aí quando nós chegamos no capítulo 22, no versículo 3, que é quando Deus diz: vai até o Monte Moriá, ele vai lá para edificar um outro altar. Pastor, e o que é altar? Altar é lugar de culto. Diga comigo: altar é culto. Como Abraão não tinha uma igreja para congregar, quando ele chegou na Palestina, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele fez um altar. Ele escolheu uma pedra, escolheu algum lugar, levou lá a família, botou umas pedras, ajeitou e disse: para que é isso aqui? Ele disse: aqui é para nós orar. Quando nós estiver atribulado, nós vamos para cá orar. Depois ele mudou para os Cavalhais de Mangue, lá ele edificou um outro altar. E em todos os lugares que ele morou na Palestina, a primeira coisa que ele fazia era edificar um altar. Interessante. Para vocês terem uma ideia, estou terminando a pregação, irmão. Para vocês terem uma ideia como a vida de Abraão. Abraão tinha uma rotina de apresentar cultos a Deus. O Isaac ainda era um adolescente, não era? Sim ou não? Um adolescente. Abraão está indo com os moços. O texto diz que ele caminhou 3 dias, aproximadamente 80 quilômetros. Depois de 3 dias, o texto diz que ele olhou e viu o monte. O Senhor disse: Abraão, o monte é aquele lá. E ele viu o monte de longe. Aí ele chamou os moços, disse assim: olha, vocês fiquem aqui com o jumento, que eu e Isaac, nós vamos subir o monte. Eu acho lindo isso daqui. Ele disse: nós vamos adorar e depois nós vamos retornar. Ele não disse: nós vamos adorar e eu retorno. Ele disse: nós vamos adorar e retornaremos. Mas ele não ia matar o menino. Como é que ele ia retornar com o menino se ele ia para matar? Ele estava crendo que alguma coisa Deus ia fazer. Nem que fosse ressuscitar o menino. Depois de morto, Deus ia fazer. Aí eles vão caminhando. Aí Isaac demonstra um negócio interessante. Olha para cá. Isaac olhou e disse: pai, eu estou vendo lenha, eu estou vendo fogo, e cadê o holocausto?
cadê o carneiro, o cordeiro para o holocausto? O que Isaac está dizendo para nós, irmãos? Ele está dizendo para nós que ele sabe como era o culto. Não era o primeiro culto que Isaac estava indo. Ele sabia como é que se realiza o culto. Ele sabia quais são os elementos do culto. Ele conhecia a liturgia do culto. Ele está dizendo, eu estou vendo fogo, lenha, mas está faltando o holocausto. Por que Isaac sabia a liturgia do culto? Porque Abraão levava Isaac para o culto. Ele tinha uma vida de profunda piedade.